Um empresário milionário descobre que é estéril e jamais poderá realizar seu maior sonho, ser pai. Devastado, ele se divorcia da esposa manipuladora que mentiu para ele por anos. Então, em um momento de loucura, ele faz uma proposta absurda à faxineira de sua empresa. Você aceitaria ter um filho comigo? O que ele não imaginava é que esta brincadeira impulsiva mudaria sua vida para sempre e revelaria uma verdade chocante que ninguém poderia prever. Ricardo cresceu em uma família de classe média em uma grande cidade. Desde criança, mostrou qualidades de liderança e interesse por negócios. Formou-se em uma prestigiosa universidade de economia, onde começou sua carreira com pequenos empreendimentos. Meus pais me ensinaram o valor do trabalho duro e da perseverança, Ricardo costumava dizer. Nunca tivemos muito dinheiro, mas nunca nos faltou determinação. Com muito esforço, conseguiu ingressar em uma das universidades mais prestigiosas do país, onde estudou economia. Não havia nada de extraordinário em sua aparência. Um homem de estatura média, cabelos castanhos e olhos azuis penetrantes que revelavam sua inteligência aguçada. Durante a faculdade, enquanto outros estudantes aproveitavam a vida noturna, Ricardo já montava pequenos negócios. Vendia produtos importados, organizava eventos e até criou um serviço de entrega no campus. Nem todos deram certo, mas cada fracasso era uma lição que ele absorvia com humildade. Após anos de altos e baixos, aos 33 anos, Ricardo finalmente alcançou o sucesso com um negócio de logística e importação da China. Fundou a Logística Global, uma empresa que, em 5 anos, já contava com mais de 100 funcionários e escritórios em 3 países. Ricardo havia desenvolvido um sistema inovador de rastreamento de cargas que revolucionou o setor. Aos 38 anos, seu patrimônio já ultrapassava os 10 milhões de dólares. O dinheiro nunca foi meu objetivo principal, dizia ele. O que sempre me moveu foi o desafio de criar algo do zero e ver esse algo crescer e prosperar. À medida que a logística global se expandia, o nome de Ricardo passou a ser respeitado não apenas no mundo empresarial, mas também em círculos sociais mais elevados. Sua ascensão de menino de classe média a empresário de sucesso era admirada por muitos e invejada por outros tantos. Vanessa entrou na vida de Ricardo quando ambos ainda estavam na universidade. Ela, uma bela estudante de direito, com longos cabelos loiros e um sorriso encantador, captou imediatamente a atenção de Ricardo. Inteligente e ambiciosa como ele, Vanessa sonhava em se tornar uma advogada renomada. O casal compartilhava o desejo de construir carreiras de sucesso, e essa ambição comum os aproximou. Quando a conheci, senti que finalmente havia encontrado alguém que me entendia completamente, confessou Ricardo aos amigos na época. Casaram-se após 3 anos de namoro e em uma cerimônia discreta. Nos primeiros anos, o casamento funcionou perfeitamente. Enquanto Ricardo construía seu império empresarial, Vanessa estabelecia sua reputação em um prestigioso escritório de advocacia, especializando-se em direito corporativo. O casal vivia em um luxuoso apartamento no centro da cidade. Viajavam para destinos exóticos, jantavam nos melhores restaurantes e frequentavam eventos sociais de alto nível. Para quem os via de fora, eram o casal perfeito. Jovens, ricos, bem-sucedidos e aparentemente apaixonados. Com o crescimento da fortuna de Ricardo, algo começou a mudar na dinâmica do casal. Vanessa, que antes compartilhava sonhos de uma vida simples, agora exigia cada vez mais luxo e conforto. O apartamento que compramos no ano passado já está ultrapassado. Precisamos de algo mais imponente, dizia ela durante o café da manhã. O guarda-roupa de Vanessa transbordava de roupas de grife que mal usava. Suas joias valiam uma pequena fortuna. Quanto mais Ricardo ganhava, mais Vanessa gastava.
Os jantares românticos foram substituídos por eventos sociais, onde Vanessa podia exibir seus novos vestidos e joias. As conversas íntimas se transformaram em discussões sobre reformas na casa ou novos investimentos. Aos poucos, o amor e o companheirismo davam lugar a uma relação baseada em interesses materiais. Quando completou 40 anos, Ricardo começou a sentir que algo faltava em sua vida. Apesar de todo o sucesso empresarial e riqueza material, um vazio persistia. Foi então que percebeu. Queria ser pai, queria deixar um legado que fosse além do dinheiro e dos negócios. Vanessa, acho que está na hora de termos filhos, disse ele durante um jantar esperançoso. A resposta de Vanessa foi evasiva. Ainda não é o momento certo. Minha carreira está em um ponto crucial. Talvez no próximo ano. Mas o próximo ano chegou e nada mudou. As desculpas de Vanessa se tornaram um padrão. Ora era a carreira, ora uma viagem planejada, ora algum projeto importante. Só mais um pouco de tempo, pedia ela. Você não quer que nossos filhos tenham pais ausentes, não é? Ricardo, ansioso para formar uma família, começou a pressionar mais. Suas discussões sobre o assunto tornaram-se cada vez mais frequentes e tensas. Você está obcecado com essa ideia de filhos, acusou Vanessa certa noite. O que há de errado em aproveitar nossa vida a dois? Temos tudo o que queremos. Mas Ricardo sabia que não tinham tudo. Faltava o calor de um lar verdadeiro. O som de risos infantis ecoando pelos corredores da mansão que parecia cada vez mais vazia e fria. Cada vez que Ricardo via colegas de trabalho com seus filhos, sentia uma pontada de inveja. Observava as fotos de família em suas mesas, ouvia as histórias sobre recitais escolares e jogos de futebol e percebia o brilho de orgulho em seus olhos quando falavam dos pequenos. O relógio biológico não espera, comentou o amigo Carlos certa vez. Se você realmente quer ser pai, precisa fazer isso acontecer logo. Após 3 anos de discussões sobre ter filhos, Vanessa finalmente cedeu, ou pelo menos fingiu ceder. Vamos começar a tentar, disse ela, para alívio de Ricardo. No entanto, meses se passaram sem resultados. Vanessa sugeriu que consultassem especialistas em fertilidade. Talvez haja algum problema, insinuou. Ricardo concordou prontamente. Ambos fizeram exames, e então veio o golpe devastador. Segundo os médicos consultados por Vanessa, Ricardo era praticamente estéril. Suas chances de conceber um filho naturalmente eram quase nulas. Sinto muito, Sr. Ricardo, disse o médico, evitando seu olhar. Às vezes essas coisas acontecem e não há explicação clara. Para Ricardo, foi como se o mundo desabasse. Sempre se considerou um homem forte, mas naquele momento sentiu-se completamente vulnerável. Seu sonho de paternidade parecia destruído. Podemos adotar, sugeriu ele a Vanessa, buscando alternativas. Adotar? Você está brincando, respondeu ela horrorizada. Prefiro não ter filhos a criar o filho de estranhos. Ricardo tentou sugerir outras opções. Fertilização in vitro com doador, por exemplo. Mas Vanessa rejeitou todas as alternativas. Acho que devemos aceitar que não teremos filhos e seguir em frente, disse ela com uma frieza que feriu Ricardo profundamente. O diagnóstico de infertilidade afetou Ricardo em um nível profundo. Sentia-se menos homem, menos completo. Durante toda a sua vida, havia superado obstáculos através de trabalho duro e perseverança. Mas este era um problema que nenhuma quantidade de dinheiro ou esforço poderia resolver. O que Ricardo não sabia era que todo o diagnóstico havia sido uma elaborada farsa. Vanessa, determinada a não ter filhos, sem parecer a vilã da história, havia manipulado os resultados dos exames. Usando seus contatos e influência como advogada, conseguiu que médicos de sua confiança apresentassem laudos falsos. Pagou generosamente pelo silêncio deles.
Em sua mente egoísta, era a solução perfeita. Ricardo aceitaria que não poderiam ter filhos devido a uma condição médica, e ela continuaria desfrutando da vida luxuosa que seu marido proporcionava, sem as responsabilidades da maternidade. Ele vai superar isso eventualmente, disse a uma amiga cúmplice, e eu mantenho minha liberdade e meu estilo de vida. O plano de Vanessa funcionou por algum tempo. Ricardo, convencido de sua infertilidade, parou de insistir no assunto de filhos. Mas algo havia mudado irremediavelmente na relação. O amor que um dia sentiu por Vanessa foi sendo substituído por uma sensação de vazio e desconexão. Vanessa, por sua vez, mergulhou ainda mais em sua vida de luxos e aparências. Suas compras tornaram-se mais extravagantes, suas exigências mais absurdas. Era como se tentasse preencher com objetos materiais o vazio da relação que ela mesma havia ajudado a criar. Precisamos renovar o closet, anunciou ela certo dia. Vi um sistema de organização maravilhoso na casa da Marta. Deve custar uns 100 mil, mas vai valorizar o imóvel. Ricardo apenas concordou, sem energia para discutir. Naquele ponto, os gastos de Vanessa nem mais o incomodavam. O dinheiro havia perdido muito de seu significado para ele. Após 2 anos vivendo nesse casamento vazio, Ricardo finalmente percebeu que não poderia continuar. Não era apenas a questão dos filhos, era tudo. O relacionamento havia se tornado uma fachada, uma performance para a sociedade. Vanessa, preciso falar com você, disse ele uma noite após um evento social onde ela havia se comportado de maneira particularmente frívola e distante. Quero o divórcio. A reação de Vanessa foi de choque, seguida rapidamente por fúria. Divórcio? Você enlouqueceu? Depois de tudo o que construímos juntos? Não construímos nada juntos, respondeu Ricardo com uma calma surpreendente. Você construiu uma vida de aparências usando meu dinheiro e eu construí um império empresarial sozinho. A batalha pelo divórcio foi brutal. Vanessa, usando todas as suas habilidades como advogada, lutou por cada centavo. Contratou os melhores advogados e não hesitou em usar táticas sujas, incluindo tentativas de difamação contra Ricardo. Ela está me retratando como um monstro, desabafou Ricardo com Carlos, como se eu fosse um tirano que a manteve prisioneira todos esses anos. No final, Vanessa conseguiu uma parte significativa da fortuna de Ricardo, aproximadamente 30% de seus bens. Para ele, no entanto, foi um preço justo pela liberdade. Estava disposto a ceder parte de seu patrimônio para se libertar daquele relacionamento tóxico. O dinheiro posso recuperar, disse ele quando o divórcio foi finalizado. A paz de espírito não tem preço. Em uma manhã de segunda-feira, quase 1 ano após o divórcio, Ricardo encontrou uma mulher que não conhecia limpando seu escritório. Era Luísa, uma nova funcionária da equipe de limpeza da empresa. Luísa não era o tipo de mulher que normalmente chamaria a atenção de Ricardo. Simples, modesta, sem maquiagem elaborada ou roupas de marca. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque prático e ela usava o uniforme padrão da equipe de limpeza. No entanto, havia algo em seu sorriso sincero e em seus olhos gentis que captou o olhar de Ricardo. Ele a cumprimentou educadamente e seguiu para sua reunião sem pensar muito no breve encontro. Nas semanas seguintes, sempre que Luísa estava limpando seu andar, Ricardo a cumprimentava com um sorriso. Diferente das outras funcionárias que pareciam intimidadas por sua presença, Luísa sempre respondia com naturalidade, sem bajulação ou nervosismo. Bom dia, senhor Ricardo. O café já está pronto e eu coloquei alguns biscoitos na mesa da sala de reuniões, como o senhor gosta. Era um detalhe pequeno, mas significativo. Luísa havia notado sua preferência por biscoitos durante as reuniões matinais, algo que nem mesmo sua secretária havia percebido.
Carlos, que frequentemente visitava o escritório de Ricardo, também notou a jovem faxineira. Ela é bonita, de uma maneira diferente, comentou certa vez, observando Luísa trabalhar diligentemente no corredor. Um dia, ao chegar mais cedo que o habitual, Ricardo encontrou Luísa limpando sua sala. Ela estava ouvindo música baixinho em fones de ouvido e não percebeu sua presença imediatamente. Quando finalmente notou Ricardo, tirou rapidamente os fones, corando levemente. Chopin, respondeu ela quando ele perguntou o que estava ouvindo. Meu pai era professor de música, cresci ouvindo os grandes compositores. Em uma sexta-feira à tarde, após uma semana particularmente estressante, Carlos visitou Ricardo em seu escritório para tomar uma bebida e relaxar. Ambos estavam com o humor leve após fecharem um contrato importante. Luísa entrou silenciosamente para limpar a sala adjacente. Carlos a observou por um momento e então, com um sorriso malicioso, inclinou-se para Ricardo. Sabe, meu amigo, você deveria pedir a essa Luísa para ser a mãe de seus filhos, disse ele em tom de brincadeira. Você é milionário, pode oferecer a ela uma vida que ela jamais sonhou, e ela parece o tipo de mulher que valorizaria uma família. Ricardo quase engasgou com sua bebida. Você enlouqueceu? Isso seria completamente inapropriado. Carlos deu de ombros, ainda sorrindo. Estou brincando, é claro, mas pense nisso. Ela é jovem, saudável, bonita de uma maneira natural e parece ter bom caráter. Certamente seria uma mãe melhor que Vanessa jamais seria. Pare com isso, respondeu Ricardo, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. A ideia era absurda, é claro, mas havia algo refrescante na simplicidade da sugestão. Além disso, continuou Carlos, tenho certeza de que ela aceitaria. Quem recusaria a chance de viver como uma rainha em troca de dar alguns filhos a um homem bem-sucedido e não de todo mal aparentado? Você está me transformando em algum tipo de vilão de romance, protestou Ricardo, rindo agora. Além disso, esqueceu do pequeno detalhe, sou praticamente estéril. A conversa seguiu por outros caminhos, mas a brincadeira de Carlos permaneceu na mente de Ricardo pelo resto do dia. Não porque estivesse realmente considerando a ideia absurda, mas porque o lembrou de seu sonho não realizado de paternidade. Naquela mesma noite, Ricardo trabalhou até tarde, como de costume. Quando finalmente decidiu ir para casa, o escritório estava praticamente vazio. No estacionamento subterrâneo, encontrou Luísa esperando pelo ônibus no ponto próximo à saída. Era uma noite fria de outono, e Luísa esfregava as mãos para aquecê-las. Ricardo, impulsionado por um senso de gentileza, ofereceu-lhe uma carona. Obrigada, Sr. Ricardo, mas não quero incomodá-lo, respondeu ela educadamente. Não é incômodo nenhum. Para onde você vai? Luísa mencionou um bairro modesto na periferia da cidade. Não era exatamente no caminho de Ricardo, mas também não era um grande desvio. Durante o trajeto, Ricardo ficou surpreso ao descobrir como era fácil conversar com Luísa. Ela falava de maneira simples, mas inteligente, sobre sua vida, seus sonhos, sua família. Sempre quis abrir uma pequena padaria, confessou ela. Adoro fazer pães e doces. É como magia, transformar ingredientes simples em algo que traz alegria às pessoas. Quando chegaram ao destino, um pequeno apartamento em um prédio modesto, Ricardo sentiu uma estranha relutância em se despedir. Foi então que, sem pensar muito, lembrou-se da brincadeira de Carlos. Luísa, isso vai parecer completamente inapropriado e, por favor, sinta-se à vontade para me ignorar, mas você consideraria ter filhos comigo? As palavras saíram antes que pudesse ponderá-las adequadamente. Imediatamente, Ricardo sentiu um calor subir pelo rosto, arrependendo-se da pergunta absurda. Para sua completa surpresa, Luísa não reagiu com indignação ou choque. Em vez disso, inclinou levemente a cabeça, como se estivesse considerando seriamente a proposta. O senhor está falando sério?
Perguntou ela finalmente, sua voz calma. Nas semanas que se seguiram ao jantar inicial, Ricardo e Luísa começaram a se encontrar regularmente. Ele a levava para jantares, caminhadas no parque, sessões de cinema. Para sua surpresa, os momentos mais agradáveis eram os mais simples, como quando Luísa preparava um jantar caseiro em seu pequeno apartamento. Isso é melhor que qualquer restaurante 5 estrelas que já visitei, comentou Ricardo sinceramente, saboreando um prato de estrogonofe que Luísa havia preparado. Para evitar fofocas na empresa, Ricardo transferiu Luísa para outro departamento, onde ela poderia trabalhar em horário comercial regular como assistente administrativa. Não queria que ela fosse vista como a faxineira que conquistou o chefe, protegendo-a de comentários maldosos. Você não precisava fazer isso, protestou Luísa quando ele explicou a mudança. Não me importo com o que os outros pensam. Eu me importo, respondeu Ricardo. Quero que seja respeitada pelo que você é, não rotulada pelo que éramos. O relacionamento se desenvolveu naturalmente, sem a pressão das expectativas sociais ou materiais que haviam marcado seu casamento com Vanessa. Luísa ficava genuinamente interessada em seus projetos empresariais, oferecendo perspectivas surpreendentemente perspicazes para alguém sem formação em negócios. Você tem intuição para isso, comentou Ricardo certa vez, após Luísa sugerir uma solução elegante para um problema logístico que o atormentava. É apenas bom senso, respondeu ela modestamente. Às vezes, quem está de fora vê o quadro completo mais claramente. O mais surpreendente para Ricardo foi descobrir como Luísa o aceitava completamente, inclusive sua suposta infertilidade. Quando finalmente criou coragem para contar-lhe sobre o diagnóstico, esperava ver decepção em seus olhos. Em vez disso, ela simplesmente segurou suas mãos e disse com sinceridade: existem muitas maneiras de formar uma família, Ricardo. Numa manhã de domingo, aproximadamente 4 meses após o início do relacionamento, Ricardo foi acordado por uma Luísa visivelmente nervosa. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se na beira da cama. O coração de Ricardo acelerou. Em sua experiência, precisamos conversar raramente precediam boas notícias. O que houve? Perguntou ele, tentando manter a calma. Luísa respirou fundo e então soltou a bomba. Estou grávida. Ricardo ficou paralisado, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Grávida? Mas como? Quer dizer, eu sou estéril? Aparentemente não, respondeu Luísa com um pequeno sorriso. Fiz 3 testes diferentes nos últimos dias, todos positivos. Ricardo sentiu uma mistura caótica de emoções. Choque, confusão, alegria, medo, desconfiança. Era um milagre? Um erro? Ou havia algo mais que ele não estava compreendendo? Isso é inacreditável, balbuciou ele. Eu sempre fui informado que minhas chances eram praticamente nulas. Bem, acho que estamos diante de um milagre então, respondeu Luísa, ainda incerta sobre como Ricardo estava recebendo a notícia. Entendo se você precisar de tempo para processar isso. Sei que não era o que planejávamos, pelo menos não tão cedo. Nos dias que se seguiram, Ricardo oscilou entre a euforia e a desconfiança. Marcou consultas com vários especialistas, buscando explicações para o que considerava um milagre médico. Como poderia ter concebido um filho naturalmente quando todos os diagnósticos apontavam para uma infertilidade quase total? Na primeira ultrassonografia, veio outra surpresa monumental. Parabéns, disse a médica, sorrindo amplamente. Estou vendo 3 sacos gestacionais bem definidos. Vocês vão ter trigêmeos. Determinado a entender o que havia acontecido, Ricardo contratou um investigador particular para recuperar seus antigos exames médicos. Foi necessário quase 1 mês, mas finalmente conseguiram obter cópias através de um antigo funcionário da clínica
onde os exames haviam sido realizados. Quando o especialista em fertilidade comparou os exames antigos com os recentes, sua expressão se tornou grave. Senhor Ricardo, esses resultados antigos foram manipulados. Os números são inconsistentes e alguns parâmetros simplesmente não fazem sentido fisiológico. Eu diria, com quase certeza, que alguém alterou deliberadamente esses documentos. Revelação foi como um soco no estômago. Ricardo sentiu-se enjoado ao perceber a dimensão da mentira em que vivera durante anos. Vanessa não apenas havia manipulado os resultados dos exames, mas havia destruído seu sonho de paternidade com base em uma mentira elaborada. Por que alguém faria isso? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. O médico deu de ombros, desconfortável. Não posso especular sobre motivações, Sr. Ricardo, mas sugiro que você considere tomar medidas legais. Isso é uma fraude médica séria. Naquele dia, Ricardo decidiu que não perseguiria Vanessa legalmente. Quero paz para construir minha nova família, disse ele ao advogado. O passado era passado, e seu futuro com Luísa e os bebês era o que importava agora. Quando a notícia da gravidez de Luísa começou a circular nos círculos sociais, não demorou muito para chegar aos ouvidos de Vanessa. A reação dela foi imediata e calculista. Ricardo, precisamos conversar, disse ela ao telefone, usando o mesmo tom profissional que usava em negociações difíceis. É um assunto importante. Relutante, Ricardo concordou em encontrá-la em um café público. Quando chegou, Vanessa estava impecavelmente vestida e maquiada, como sempre. Seu sorriso não alcançava seus olhos frios. Ouvi sobre a gravidez da sua empregada, começou ela, enfatizando a última palavra com desdém. Ex-empregada, corrigiu Ricardo calmamente. E sim, Luísa está grávida de trigêmeos. Meus filhos. Vanessa riu, um som sem humor. Interessante considerando sua condição médica. Uma condição que, como descobri recentemente, nunca existiu, respondeu Ricardo, mantendo o controle. Os exames foram manipulados, Vanessa. Você mentiu para mim durante anos. Por um breve momento, Vanessa pareceu desconcertada, mas logo recuperou a compostura. Não sei do que você está falando. Os médicos confirmaram seu diagnóstico. Médicos que você pagou, acusou Ricardo. Tenho provas agora. Novos exames, análises dos antigos documentos, depoimentos. Poderia processar você e os médicos envolvidos por fraude. Vanessa mudou de tática. Essa mulher obviamente está te manipulando. Uma faxineira que de repente engravida do milionário que emprega ela é o golpe mais antigo do mundo, Ricardo. A diferença, Vanessa, é que Luísa me aceitou quando pensava que eu não poderia ter filhos. Ela nunca pediu nada material. Nossa relação começou com honestidade, não com mentiras como a nossa. Os meses da gravidez passaram rapidamente. Ricardo transformou um dos quartos de sua mansão em um berçário triplo, decorado com carinho e atenção a cada detalhe. Luísa, sempre prática, tentava manter as expectativas realistas. Eles não vão notar as pinturas artísticas no teto, ou os móveis importados nos primeiros meses, sabe? Brincava ela, enquanto observava Ricardo supervisionar a instalação de um mural pintado à mão. Sei, mas quero que tudo seja perfeito, respondia ele, sem se importar com os custos ou esforços. Para espanto de Ricardo, Luísa insistiu em continuar trabalhando até o 7º mês, quando o médico finalmente determinou repouso absoluto, devido ao risco aumentado de uma gravidez de trigêmeos. No final do 8º mês, após uma consulta de rotina que detectou pressão arterial elevada em Luísa, os médicos decidiram que era hora de realizar o parto cesariano. Ricardo estava nervoso, mas Luísa, como sempre, manteve a calma. Vai dar tudo certo, assegurou ela, apertando sua mão antes de ser levada para a sala de cirurgia. Daqui a pouco vamos conhecer nossos filhos.
As horas seguintes foram as mais longas na vida de Ricardo. Quando finalmente recebeu a notícia de que o parto havia sido bem-sucedido, sentiu um alívio tão intenso que suas pernas fraquejaram. 3. Meninos saudáveis, anunciou o médico com um sorriso cansado. A mãe está bem, apenas exausta como esperado. Quando Ricardo entrou na sala de recuperação e viu Luísa, pálida, mas radiante, com 3 pequenos embrulhos ao seu lado, sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. Venha conhecer seus filhos, chamou ela suavemente. Este é Pedro, este é Lucas e este é Miguel. Com mãos trêmulas, Ricardo tocou cada um de seus filhos, maravilhado com o milagre da vida que havia ajudado a criar. Naquele momento, todas as dores do passado pareceram insignificantes diante da perfeição daquele presente. Os primeiros meses com os trigêmeos foram uma montanha-russa de emoções. Alegria, exaustão, preocupação, mais alegria. Ricardo e Luísa haviam contratado 2 babás experientes para ajudar, mas ambos faziam questão de participar ativamente dos cuidados com os bebês. 6 meses após o nascimento dos meninos, eles oficializaram a união em uma cerimônia simples no Mititunsbe, jardim da mansão. Apenas familiares próximos e amigos íntimos foram convidados, um contraste marcante com o casamento ostentoso que Ricardo havia tido com Vanessa. Com o passar do tempo, Ricardo reorganizou sua vida profissional para estar mais presente em O Casa. Delegou responsabilidades, contratou executivos competentes e reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Luísa, por sua vez, realizou seu sonho de abrir uma pequena padaria artesanal chamada Pão em Alegria. O negócio, inicialmente modesto, rapidamente ganhou fama na cidade pela qualidade de seus produtos e pelo ambiente acolhedor. Não quero que você pense que estou com você pelo seu dinheiro, dissera ela quando decidiu abrir o negócio com suas próprias economias. Preciso ter algo que seja só meu, construído com minhas próprias mãos. Ricardo admirava profundamente essa independência, tão diferente da dependência financeira que Vanessa sempre cultivara. O sucesso da padaria de Luísa era motivo de orgulho para ambos, embora ele brincasse que estava engordando alguns quilos por ser o provador oficial dos novos produtos. Em casa, a mansão que antes parecia fria e vazia, agora transbordava de vida e risos. Os corredores, antes silenciosos, ecoavam com passos apressados de crianças, gritos de alegria e ocasionais birras, sons que Ricardo considerava a mais bela música do mundo. Quando os trigêmeos completaram 5 anos, a família organizou uma grande festa de aniversário no jardim da mansão. Observando seus 3 meninos correndo e brincando, idênticos na aparência, mas tão diferentes em personalidade, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que o havia trazido até ali. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Luísa, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Estava pensando em como a vida às vezes nos surpreende, respondeu ele, aceitando a taça. Se alguém me dissesse há 6 anos que eu estaria aqui, hoje, celebrando o aniversário dos meus trigêmeos, com uma esposa maravilhosa ao meu lado, eu teria achado impossível. A vida tem um jeito engraçado de dar certo no final, filosofou Luísa, encostando a cabeça em seu ombro. Mesmo quando pensamos que todas as portas estão fechadas, naquele momento, observando seus filhos e a mulher que amava, Ricardo compreendeu uma verdade profunda. O verdadeiro sucesso não se media por contas bancárias ou negócios lucrativos, mas pela capacidade de amar e ser amado genuinamente. O que começara como uma brincadeira impulsiva, uma proposta absurda feita a uma faxineira, havia se transformado na maior bênção de sua vida. Às vezes, pensava Ricardo, é preciso perder-se completamente para encontrar o caminho de volta para casa. E sua casa, ele sabia agora, não era a mansão luxuosa onde moravam,
mas os corações das 4 pessoas que haviam dado novo significado à sua existência.